Ninguém mais quer saber onde foram parar os respiradores da época do Covid, onde foram parar os desvios de verba dos estoques de sangue. As coisas no Brasil se diluem. Onde está hoje um projeto nacional, não estou falando de partido, de esquerda, de direita, de centro, de combate a esse absurdo, né? Essa falta de tudo que é não ver a violência que hoje abate o Brasil. Se tudo continuar na forma que está, nós vamos virar um narco-estado. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque, assim, que exemplo para os jovens? Se nada vale a pena. Quantos jovens hoje estão se vendendo para o crime organizado, seja ele do área do tráfico, seja dos milicianos, estou botando isso tudo junto. Não, né? Até desenvolvedores estão sendo aliciados por esse... Exatamente. Para poder... Por que esses golpes agora? O Banco Central teve que cancelar a entrada do Pix parcelado porque houve uma entrada no sistema ligada ao tráfico. As quadrilhas, as facções criminosas. Então, assim, teve que ser cancelado. Isso é de uma barbaridade. Olha como você impacta todo o país. Não, e ninguém fala. Você viu noticiarem isso? Não. Porque isso era uma coisa para parar um país. Mas engraçado... Isso era para parar um país. O Gabriel, eu quando estudei no Japão, em 1992, eu estive no Japão e um dia eu saí de manhã para ir para a Universidade de Tóquio, como eu fazia todos os dias, e aí tô vendo umas agências de banco lacradas. Mas lacradas, assim, como se fosse aquele negócio de isolamento de área de crime. Sim. Várias. Eu falei, gente, mas todas essas agências foram assaltadas? Fiquei quieta, fui para a faculdade, fiz o que eu tinha que fazer. Mas era sempre ou foi só uma vez que isso aconteceu? Não, só esse dia. E tudo, assim, era um determinado banco, não me lembro qual. Quando eu voltei pro hotel, o concierge era um cara que adorava português e gostava de falar português, então ele vinha atrás de mim. Caraca, em 92 o concierge falava português lá. Tentando. E aí ele falava, fala português comigo? Eu falei, fala. Aí eu cheguei para ele, eu falei, o que aconteceu hoje? Aí ele, você está se referindo aos bancos? Eu falei, pois é. O que houve? Um assalto coletivo? Ele falou, não, a senhora não soube. O CEO do banco foi pego por um desvio de verba fantástico, assim, sabe? Coisas que aqui no Brasil seria normalíssimo. E aí seria um escândalo do INSS aqui no Brasil. Uhum. O que aconteceu? Foi descoberto. O cara se suicidou por vergonha. Ele praticou o seppuku, no caso, né? Exatamente. Se suicidou e todos os bancos foram lacrados para fazer auditoria. Auditoria para saber qual foi o valor do desvio, quais eram as pessoas que foram vitimadas e não se retornava às atividades enquanto não fosse feito. A coisa durou 3 dias. Em 3 dias eles solucionaram tudo. Abriram já com planejamento das pessoas irem sacarem as que foram comprometidas. Não, Você o povo entende? japonês é Isso diferente é um com escândalo. isso, né? Não, mas porque eles conseguem... não é só o japonês. Nós temos uma coisa aqui, eu acho que a gente está tão acostumado aos desvios de verba. Eu acho que aquela política do vira-lata, talvez? Não sei, tá é tão cultural, Uhum. cultural, tá? A questão dos grandes desvios é na saúde, é na educação, é na merenda escolar, sabe umas coisas assim? Dinheiro de merenda, isso é um absurdo, né? É um absurdo, desvio na saúde, de sangue. Livro para criança. De bancos de sangue, de aparelhos respiratórios. A gente teve desvios horrorosos na pandemia, não chegavam os aparelhos de respirador que se precisava naquela época. É uma coisa tão... Desvio de verba para compra de máscara, desvio de verba, era tudo tão absurdo. E a gente acha isso normal, a vida segue. Ninguém mais quer saber onde foram parar os respiradores da época do Covid, onde foram parar os desvios de verba dos estoques de sangue, quando a gente precisou de sangue. Quer dizer, as coisas no Brasil se diluem.
E a gente é tanto escândalo E a gente vai atrás de esquecendo. escândalo que a gente vai esquecendo. E aí eu fico pensando, a gente fica vendo, a gente está usando a política hoje como se fosse um grande campeonato de futebol. A gente fica brigando porque um é de um time, o outro é do outro time, e todos os malfeitores, os que desviam verba, estão rindo. Estão rindo da gente. Eu lembro que antigamente, né, futebol você podia... tem o... né, times rivais, mas até assistir jogo, a gente assistia junto. Mas hoje em dia parece que até essa cultura de assistir jogo com rival não tem mais. Por que tá acontecendo essa Porque eu acho que quanto mais polarização? dividido o povo tá, menos a gente tá tendo força para lutar contra as coisas que realmente têm que ser vistas. Violência, educação e saúde. Isso é a base de qualquer governo. Se você tem educação de qualidade, saúde de qualidade e violência sob controle, as pessoas trabalham, as pessoas dão conta. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores que tem no mundo. É o que eu falei, povo cascudo, né? É só não atrapalhar. Nasceu não com um atrapalhe. PhD em marketing já. Não atrapalhe. O que acontece é que hoje você tem políticos, governos, legislações que só atrapalham. Você puxa para trás pessoas que naturalmente querem ir para frente. Sim. É de chorar uma coisa dessa. Não, e é complicado, porque quando a gente fala até nessa questão tributária, assim, de funcionário, tem funcionário nosso que a gente, né, por mais que a gente brinque assim, que não erre em tudo, tem funcionário muito bom, né? Tem funcionários e funcionários, digamos assim, que a gente até gostaria de pagar mais para ele. Só que é tanto encargo que o governo coloca em cima disso, é tanta burocracia, é tanto valor que é descontado dele, que isso fica inviável. Não, e para o funcionário parece que esse dinheiro que não chega a ele fica para a gente, não fica. Não fica nem para nós, nem para eles. Exatamente. Né? Não é isso que a gente está falando. Agora, somos um povo muito empreendedor. Você vai qualquer lugar que tem uma aglomeração de gente, tem sempre alguém vendendo um cachorro-quente, tem sempre alguém fazendo um sanduíche, um churrasquinho. Sim. O povo brasileiro ele é predisposto a batalhar. O problema é que... Falta ferramentas, né? Falta ferramenta e estímulo. O que acontece? Porque ali chega, daqui a pouco vem o cara, não, é ilegal você tá aqui. Aí tira aquilo ali e acaba com todo o dinheirinho que ele botou para fazer aquilo ali. Então oficializa aquilo, torne aquilo algo organizado, que tenha vigilância sanitária, que tenha eu acho que o negócio não é tirar e nem deixar, eu acho que é organizar. Porque organizar. Senão, imagina 100 pessoas começam a fazer isso ali também desorganizado, aí dá problema. Mas é claro, é só estimular as pessoas que querem trabalhar. Pois é, tem até se não me engano, o Senai e o Senac, eles têm muita coisa sobre empreendedorismo, ajuda. Sebrae, Senac, funciona. Sesc, né? Sesc. Graças a Deus, existem esses órgãos que tentam ajudar que tentam ajudar e ajudam muito. Sim. E ajudam muito. Mas é aquilo que eu estou falando. Esses órgãos têm que ter ainda mais força e mais capilaridade. Tá em tudo, né? Tá distribuído em tudo. Agora, é difícil, porque esse mesmo sistema de educação não se linka com o Sebrae, com o Senac. Não. Entendeu? O que a gente aprende na escola hoje é diferente do que a gente vive na realidade. Exatamente. Será que isso aumenta um pouco essa questão da violência? Porque a gente tá tão acostumado quando você sai da escola, você vai ter um trabalho. Chega lá, não tem um trabalho. Quando você acabar a faculdade, você vai ter um emprego bom. Você chega lá, não tem um emprego bom. E as pessoas vão perdendo essa esperança. Mas o emprego tem. O problema é a capacitação. Não tem. E a cultura, hoje a gente né? tem um buraco, tanto no comércio quanto na indústria, para emprego. Por quê? Porque as pessoas estão mal formadas. Então você depende de um Sebrae, de um Senac, de institutos como o IEL, que são institutos que preparam e fazem essa conexão com a indústria. Então, assim, a gente viveu um período de educação que deu mais importância em dar diploma do que dar habilidade, dar condições de uma pessoa trabalhar. Deu o papel, mas não deu a condição. Não deu a condição. Não deu habilidade para ela, né? Exatamente. Não, só um adendo assim, né?
Foi 15 a 20 bancos fechados, tá? Nessa época no Japão. No Japão. Não, e para você ver a gravidade, eu nunca vi uma passeata de nível nacional de dizer assim, estamos cansados dessa violência. Eu nunca vi uma passeata a nível nacional, tipo assim, não aguentamos mais sistemas organizados de corrupção, como o INSS, que não é a primeira vez, provavelmente não será a última. Não suportamos mais corrupção na educação, na saúde, na estrutura básica que um povo tem que ter para trabalhar em paz. Mas então, aí que tá, de novo, né, aquilo que eles começam a criar várias coisas entre o público para beleza, o INSS deu problema. Em vez da gente brigar pelo INSS, a gente vai brigar com quem fez isso. Aí a gente não briga com a pessoa que fez isso, a gente briga com quem vota nela. Então olha que loucura, em vez de a gente ir lá no problema, a gente fica só nos... Não, eu tava lendo, não sei se você leu. Nos sintomas. Das consequências, nos sintomas. Você não vai na raiz da doença. Eu tava lendo que a Albânia, tá? Albânia. De tanta corrupção, o último recurso que se fez agora na Albânia foi criar um primeiro, digamos assim, um conjunto, como se fosse um primeiro-ministro, como se fosse um presidente, para tentar organizar a questão da corrupção, para reduzir a corrupção. Ah, mas é difícil. A questão é quem está planejando essa Exatamente. É os corruptos, não vai adiantar nada. Senão você está dando a chave do galinheiro para o lobo. Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio.